A gente traz agora aquele caso do influenciador João Neto, que foi preso em flagrante, acusado de agredir a companheira. Tudo teria acontecido no apartamento do casal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada responsável pelas investigações, Ana Luísa Nogueira. Entrevista essa acertada aqui pelo nosso colega, o Pedro Duran, que está aqui ao meu lado. Temos Basília Rodrigues também participando dessa entrevista. Delegada, muito obrigada pela participação aqui no live. É um prazer enorme ter a senhora por aqui. A gente viu aí um conflito de versões, né, natural no meio de uma investigação a respeito desse vídeo. Esse influenciador, ele alega que ele não via alternativa ali a não ser tirar a mulher à força ali do apartamento. Foi uma cena muito forte que a gente mostrou. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente um panorama geral sobre o avanço dessa investigação, levando em conta o aumento do número de casos de violência contra a mulher que a gente vem observando aqui no país. Bem-vinda, bom dia. Bom dia Clarissa, bom dia Pedro, bom dia Basília, bom dia a todos e a todas. É sempre importante a gente reforçar, especialmente a violência doméstica e familiar, que ainda é um assunto tão caro a nós mulheres. Esse caso foi um caso que teve uma repercussão muito grande e as imagens, como a gente observa pelas câmeras que foram divulgadas amplamente pela mídia, são imagens muito fortes, mas que demonstram claramente a prática de violência doméstica e familiar. Logo após alguns familiares acionarem a Polícia Civil de Alagoas, de forma muito célere, através da Blitz, deslocou uma equipe até o local e conseguiu lograr êxito aí na prisão do agressor. E aí é importante fazer um parêntese sobre a participação, a necessidade de participação de familiares, de vizinhos, para a gente conseguir, de fato, reduzir esses indicadores. Porque a maioria da violência doméstica e familiar, infelizmente, ainda ocorre dentro de casa e é um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar. A gente só toma conhecimento ou através da denúncia da vítima ou através de comunicação de vizinhos. Então, nesse caso, os vizinhos acionaram a polícia e isso terminou possibilitando a salvaguarda da integridade física da mulher e também a prisão do agressor. Passo aqui a palavra, então, para o Pedro Duran. Delegada, obrigada. Obrigado, Clarissa. Doutora, super obrigado pela conversa com a gente aqui. Importante que a senhora explique para a gente, para além das duas imagens que a gente viu, o vídeo que foi revelado de dentro do apartamento e esse outro aí que foi fornecido pela defesa do João Neto. Nesses últimos dias e com o acusado, com o suspeito preso, o que mais vocês descobriram? Qual era a situação dessa mulher? Por que tipo de situação ela já tinha passado antes? Que outras provas vocês conseguiram recolher? Quem vocês ouviram para essa investigação? Traz um panorama da investigação para a gente, doutora, por favor. Perfeito, Pedro. Um inquérito policial que já foi instaurado na sede da DEA-1 do estado de Alagoas para apurar os crimes de lesão corporal na esfera da violência doméstica. E é interessante ressaltar que tivemos uma alteração recente legislativa através da Lei 14.994, conhecida como pacote antifeminicídio, que aumentou a pena para a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Então, o inquérito policial foi instaurado e o agressor já se encontra na condição de indiciado por lesão corporal, que é a violência física. Já foram colhidas os depoimentos de diversas testemunhas, inclusive de pessoas que estavam no momento do fato, porque o apartamento estava em obras. Tanto o agressor quanto a vítima haviam se mudado para esse imóvel há poucos dias. Então, essas pessoas também já foram ouvidas em sede de delegacia de polícia. E, além disso, todas as imagens que foram coletadas pelos policiais e que também foram divulgadas pela mídia já constam nos autos do inquérito policial. E aí é importante a gente citar que são várias imagens que circularam na mídia, porém todas elas, algumas de ângulos diferentes, mas todas elas corroboram com o depoimento que foi prestado pela vítima em sede de delegacia. Então, essas imagens, aliadas ao depoimento da vítima e a provas testemunhais, deixam claro aí a prática de violência doméstica e familiar, daí a manutenção da prisão dele e o iniciamento por lesão corporal. Doutora, vou passar a palavra para a Basília Rodrigues. Oi, doutora, obrigada pela entrevista. A imagem ela é muito violenta e mostrada de diferentes ângulos, você consegue ter certeza do que aconteceu ali. Então, eu queria que a senhora falasse sobre a importância do quanto vale a palavra da vítima, porque em muitos casos não tem uma imagem de circuito de segurança ou de celular e o que a mulher
que foi vítima de uma agressão fala, acaba sendo julgado e tido de menor importância. Então, eu queria que a senhora falasse da importância dessas imagens e também do quanto vale a palavra da vítima. Se não fosse essas imagens, o caso que a gente está vendo aí na tela provavelmente não teria tido esse desfecho? Esse ponto que você colocou é importantíssimo. Nesse caso específico, felizmente, havia uma imagem de câmeras de vigilância que terminaram deixando claro aí a materialidade delitiva. Porém, os tribunais superiores daqui do Brasil, eles têm um entendimento, corroborado inclusive por outros tribunais também, de que a palavra da vítima tem valor preponderante. E tem que ser assim, porque vamos imaginar que a violência doméstica e familiar, na maioria dos casos, se dá sem testemunha presencial. E nem sempre a vítima pode se socorrer de uma imagem de câmera para provar a materialidade delitiva. No âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos recentemente o protocolo evidenciado pelo CNJ que tornou obrigatório em todos os tribunais a observância do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ou seja, é o próprio reconhecimento dos tribunais do Poder Judiciário de que em algumas situações há uma reprodução de estereótipos de gênero no julgamento. E nós, da Polícia Civil, enquanto Polícia Investigativa, nós também trouxemos esse protocolo para o âmbito da investigação criminal e o objetivo é fazer a investigação com perspectiva de gênero, sem a reprodução de estereótipos e especialmente valorizando a palavra da vítima. Porque, especialmente em crimes de violência de gênero, como eu coloquei no início, na maioria dos casos não há testemunha. Então, a palavra da vítima, ela tem sim que ser levada em consideração, até porque se trata de um crime grave, e nós sabemos que existe uma recorrência muito grande de indicadores de violência doméstica, tanto é que é muito raro um dia em que a mídia não repasse um caso grave, tendo como vítima a mulher, e daí a importância da palavra dela, e especialmente para salvaguardar a sua integridade física, ser valorada, seja pela polícia, seja pelo Poder Judiciário. Pedro Duran. Doutora, queria que você estabelecesse e ajudasse a gente a entender 2 pontos. Primeiro, a tortura psicológica que essa mulher passou ao longo desse relacionamento com o advogado João Neto, que ela relatou para vocês. E segundo, próximos passos da investigação, quando que deve ser oficialmente indiciado e se você já tem convicção desse indiciamento. Com relação à questão da violência psicológica, é outro ponto importante, Pedro, que além do indiciamento por violência física, pela lesão corporal prevista ali no artigo 129, parágrafo 13, nós também estamos apurando uma violência psicológica que foi citada pela vítima. Essa mulher, quando foi ouvida na central de flagrantes e posteriormente no âmbito da delegacia da mulher, ela relata que vivia em união estável com esse agressor por aproximadamente 2 anos e não foi a primeira vez que ela sofreu violência física. Ela relata que o relacionamento era um relacionamento abusivo, que ele sempre teve um comportamento agressivo, porém não chegou a registrar um boletim de ocorrência. E aqui, fazendo um breve parênteses, a gente tem que compreender que dentro da seara da violência doméstica existe um ciclo ou espiral da violência que termina impossibilitando muitas mulheres de registrarem o boletim de ocorrência, seja por uma dependência financeira, seja por uma dependência psicológica. Então, por isso, por diversos fatores, a vítima termina não registrando o boletim. Porém, nós, além da violência física desse inquérito que já foi instaurado e da violência psicológica que foi registrada também pela vítima, nós vamos apurar situações pretéritas. Se os crimes não prescreveram, também serão investigados na esfera da Polícia Civil. E com relação a esse inquérito que originou essas imagens que deram origem ao inquérito policial, esse inquérito já está em fase de conclusão, porque nós temos que cumprir o prazo ali previsto no Código de Processo Penal, que prevê a conclusão do inquérito quando o agressor, quando o autor é preso, em até 10 dias. Então, esse prazo vai ser cumprido, até o prazo de 10 dias o inquérito vai ser concluído, e aí, fazendo um outro parêntese, o autor já está indiciado por lesão corporal na seara da violência doméstica, então esse inquérito vai ser concluído em 10 dias e remetido ao Poder Judiciário. E só relembrando que quando esse agressor foi submetido à audiência de custódia, após a prisão em flagrante, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso aí também corrobora como as provas constantes no inquérito policial são provas fortes e que terminam aí deixando clara, infelizmente, mais uma vez, a prática de violência contra as mulheres. Nós conversamos com a delegada de polícia Ana Luísa Nogueira, que é responsável aí pelo caso do influenciador
João Neto, acusado de agredir a mulher dele. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN, doutora. Eu que agradeço, é sempre um prazer, especialmente debater um assunto que interessa a todas nós mulheres. Muito obrigada e um bom dia a todos e a todas. Bom dia, obrigada Duran, obrigada Basília por enquanto.